tudo bem? Hoje eu estou aqui na pia com Camila Marini, nutricionista há 5 anos, especialista em fisiologia do exercício, especialista em comportamento alimentar e olha só, faixa preta em jiu-jitsu. Oi, Camila! Olá, Elaine, tudo bem? Tudo bem? Camila, é muito bom ter você aqui hoje. Eu Como que agradeço o convite, fiquei bem feliz em participar do teu canal. Já dei uma espiadinha por lá, tá bem legal, bem diferente a ideia. que bom, Camila! Nessa pandemia, a gente tem ficado muito em casa. A gente acabou ficando muito na pia. Então, essa ideia de conversar com as pessoas na pia. E eu quero saber como é que tá a tua pia aí. Tua pia tá muito organizada. Então, eu mudei de pia recentemente. Nós morávamos em Porto Alegre e há 15 dias a gente se mudou para Canoas. Estou estranhando um pouquinho porque essa pia é bem pequenininha, diferente da que eu tinha, né? Ela era unificada com o fogão, então tinha bastante espaço, né? E aqui é separadinho a pia, o fogão. Então eu tô estranhando um pouquinho ela. A cuba dela também é baixinha, na minha outra casa era mais profunda. Então eu estou me adaptando, mas o funcionamento segue o mesmo. A gente só lava a louça e deixa secando. A gente nunca seca a louça aqui em casa. Eu também não seco. Sempre fica ali, ó, secando a louça. Daí, sempre quando eu vou preparar a próxima refeição, que eu guardo a louça. Exatamente. Ok. E quem tem passado mais tempo nessa pia? Você ou seu esposo? Então, a gente reveza, a gente tem um combinado. Como os dois são autônomos, períodos eu trabalho um pouquinho mais, aí ele assume a pia, períodos ele trabalha mais e eu assumo a pia. Então, a gente tem um revezamento aí bem distribuído. Que legal. Camila, na tua rotina, por causa da pandemia, o que que mudou? O que que você teve que se adaptar? Como é que você viu esse cenário aí de março até agora? Então, eu acredito que tenha sido um período bem desafiador para todo mundo, né? Em algum momento aí todos se desorganizaram, enfim, tiveram uma oscilação emocional. Para mim foi mais no início, depois da primeira quinzena, porque daí foi o mês de abril onde que realmente eu fiz uma pausa mais importante das minhas atividades. Então foi ali que eu fiquei mais triste, mais desmotivada, mas ao mesmo tempo eu já comecei um movimento de me reorganizar, ter outras ideias, enfim. Como eu e o meu esposo nós temos uma academia, né? Então a gente ficava mais pela academia do que em casa. A academia tem uma cantina onde a gente podia cozinhar, fazer as nossas refeições. Como ainda a gente morava em Porto Alegre e a academia em Canoas, a gente procurou manter essa rotina de ir para casa, dormir, vir para academia de manhã, para a gente não ficar tão assim limitado em relação à pandemia, né? Então a gente fez a nossa quarentena em casa e na academia. Só nós dois, um que outro amigo, né, que podia sair da quarentena, passava por lá. E assim a gente podia manter os treinos, manter a nossa rotina para preservar um pouco a saúde mental também, né? E depois, logo em seguida, aqui em Canoas, as academias abriram ali no final de abril, com todas as restrições, todos os cuidados. Então, a partir dali, a gente já voltou à nossa rotina praticamente normal. Então, a minha quarentena, né, foi um pouquinho mais curtinha do que a maioria das pessoas. Muito bom isso. Algumas pessoas sentiram muito porque não conseguiram sair de casa, né? Não conseguiram ter essa mobilidade que vocês tiveram. E também o que eu percebi, e várias pessoas que nunca estavam em casa para curtir essa cozinha e hoje
estão cozinhando e estão adorando isso, né? O que eu percebi, assim, de retorno dos pacientes também, né, foi que num primeiro momento todo mundo achou que a quarentena ia ser um período bem curtinho, né? Então se permitiram comer alimentos mais calóricos, enfim, processados e tudo mais. Mas assim que se deram conta de que isso poderia permanecer por mais tempo e sentiram também na sua saúde, na sua energia, o reflexo de uma alimentação mais industrializada, já começaram a procurar os cuidados. Tanto que ali, para mim, em maio, foi um dos melhores meses, assim, no último ano de atendimentos. E isso tem se repetido em junho, julho, agora em agosto também já comecei com o pé direito. E realmente, né, o modelo da sociedade atual antes era tudo muito na rua, né, tudo muito descentralizado do lar. E foi visto que com a gestão do tempo mais organizada é possível sim fazer uma comida em casa, que cozinhar não leva tanto tempo assim, né? Que tem um prazer, tem uma satisfação no ato de cozinhar, no ato de reunir a família, de sentar na mesa, fazer uma refeição. Então, achei que foi muito positivo para esse lado, para esse resgate, né? Do comer social em família, o que praticamente se via, se observava mais nos domingos, né, em algumas confraternizações. Então, apesar de sermos seres sociais, que nós não vamos conseguir ficar confinados por mais muito tempo, que a gente faça um trabalho aí para manter mais frequente essas refeições em casa, né? Ir para a cozinha com mais regularidade, olhar, escolher os alimentos, enfim. Não, eu acho que muitas coisas que foram experimentadas nessa pandemia vão continuar. É bem aquilo que você falou mesmo. A gente acaba entrando numa rotina, achando que não tem tempo, facilitando com alimentação fora, mas eu acredito que muitas pessoas descobriram mesmo a facilidade, praticidade e a economia, né? O quanto a gente economiza quando a gente faz uma refeição em casa. Camila, queria perguntar também para você a respeito. Você falou num ponto interessante. No começo da pandemia, as pessoas achavam que ia ser um período curto, né? Não, achavam que não ia ser tão longo quanto está sendo. Muitas pessoas, ok, estão, né, reconstruindo ou estão se adaptando a uma rotina nova, fazendo atividades, fazendo sua comida, lendo mais, meditando, mas algumas pessoas não. Muitas pessoas também não estão conseguindo se adaptar e estão ficando tristes, sem vontade e entrando numa depressão, né? Como você vê essa parte de pessoas que não está conseguindo se adaptar a essa nova rotina? Quando a gente entra num sistema disfuncional, né, numa rotina que não favorece o nosso bem-estar, a nossa saúde, a gente deve criar uma rotina e executar algumas tarefas mesmo sem vontade. Porque ao passo que a gente vai executando e a gente vai tendo retorno, né? A gente vai vendo os benefícios e a gente vai conseguindo tornar essa rotina mais funcional. A psicologia tem um termo para isso que se chama ativação comportamental. Então, é por aí. É criar uma rotina ali, metas e executar mesmo estando mais tristinho, sem ânimo, porque é isso que vai reverter a situação. Senão a gente né, corre um sério risco de realmente tornar essa depressão mais importante, mais crônica, e aí o trabalho para retornar a uma vida mais equilibrada vai ser muito mais difícil, né? O próprio exercício, às vezes dá uma preguicinha de fazer, mas depois que faz, dá um bem-estar, né? Porque o exercício não é só uma questão de liberação, de queima calórica. A gente tem todo um ajuste fisiológico e regulação de hormônios e produção de hormônios
que geram um bem-estar, né? Uma saúde física, uma saúde emocional melhor. Percebi muitas pessoas ansiosas e que acabaram refletindo no hábito de dormir também, né? Ansiedade maior, dificuldade de dormir, o sono também é bastante importante para a saúde. Então, foi a alimentação prejudicada, mas também tiveram outros aspectos. Então, criar uma rotina ali, anotar, horário tal eu vou fazer tal coisa, horário tal eu vou fazer outra. Para quem está de home office, se arrumar, né? Não digo fazer uma maquiagem super produzida, porque também, né, não precisa tanto, mas realmente se arrumar, organizar a sua área de trabalho, tudo isso vai gerando um conforto, um bem-estar maior. Então, nessas situações, a única forma de reverter é agindo, e mesmo sem vontade. Então, tem que botar aquilo e fazer. E isso é muito legal. Eu sempre, aqui em casa, depois, corredora de rua, não podia correr na rua, né? A esteira, para mim, é como se fosse um castigo. Mas, mesmo assim, eu continuei correndo, né? Eu brinco assim, eu vou pro meu castigo, né? E aquela questão, né? Tirar o pijama. Tem que levantar e tirar o pijama, senão parece que o dia não começa, né? Que a gente não consegue evoluir com as atividades de pijama, né? É muito importante isso. Camila, quais são, como você vê agora os próximos meses, né? A gente sabe que a vacina aí ainda não está pronta, tem várias em testes, mas nada assim concreto. A gente não sabe ainda quando vai chegar essa vacina para a população geral, né? Qual é a tua perspectiva? Então, eu acredito muito que somos seres sociais e que não é possível nos mantermos em distanciamento tão importante por mais tempo. Acho que a gente até já extrapolou aí um pouquinho de um tempo que seria fácil gerenciar a nossa saúde. Então, eu acredito que a gente vai retomar, obviamente, com os cuidados necessários, antes mesmo de sair essa vacina. Claro que os grupos de risco, as pessoas que têm maiores preocupações vão ter que se preservar um pouquinho mais, mas o restante da população vai ter que se expor. Eu acredito, né, que por ser um vírus de baixa mortalidade, ele consegue se espalhar mais fácil, então o controle fica difícil. E eu também penso que se as pessoas têm uma condição de saúde melhor, elas têm uma imunidade melhor para enfrentar o vírus. Então, não é se deprimindo, não é ficando em casa comendo porcaria, desregulando o sono, não fazendo atividade física, que vão passar pelo vírus de forma mais segura. Bem pelo contrário. Mas, obviamente, a gente tem que tomar os cuidados até para evitar de transmitir, né, enfim, com grandes proporções e chegar, enfim, em grupos de risco. Mas não está muito no nosso controle mais, tanto que a gente fez toda a quarentena, fez todo esse movimento e não foi suficiente para evitar tantas mortes, né? Eu penso dessa forma. Então, para mim, a solução é a gente investir na saúde e enfrentar esse vírus de uma vez para a gente se restabilizar o quanto antes, até porque todo o sistema de saúde, ele não envolve só um vírus, né? Existem tantas outras doenças que estão sendo deixadas de lado e sendo concentrados somente no vírus, que igual vai refletir em mortes, igual vai refletir em perdas. Então, acho que tá na hora de a gente voltar para um equilíbrio ali mais equilibrado, né? Sendo redundante aqui, mas eu penso dessa forma, essa é a minha visão, minha perspectiva. A gente tem percebido o organismo que estiver com a imunidade ok, que estiver preparado, ele vai realmente reagir de uma forma totalmente positiva, né? De uma forma ok contra esse vírus. Aquele organismo que tiver, né, mais debilitado, com falta de vitaminas,
já tem algumas doenças graves, ele não vai reagir tão bem quanto, né? Então, eu acho que isso vem provar mais uma vez para nós o quanto é importante exercício, alimentação, a gente estar bem, cuidar bem do nosso corpo, da nossa cabeça, né? Pensamentos positivos. Isso tudo é um conjunto para que a nossa saúde esteja 100%, porque esse é um vírus, né? Mais um, né? A gente não sabe aí o que vem no futuro, né? Seja uma oportunidade para as pessoas saírem um pouco assim, né, do pensamento que a prevenção desse vírus se está só no uso do álcool gel, da lavagem de mãos. Isso já é algo que a gente já na área da saúde tinha como primícia, né, básica, cuidados básicos, mas que cuidar de si é muito mais importante, né, se alimentando bem, fazendo exercício físico, priorizando o descanso. Então, não adianta nada ficar em casa com medo, né? Tendo esses hábitos, às vezes, um pouco maníacos já, né? E não tá comendo bem, não tá fazendo o que é possível ser feito, né? O que é possível eu fazer para passar por isso de uma forma mais segura, né? Sim, usar o álcool gel, sim, lavar as mãos, sim, manter uma boa higienização do ambiente como um todo, mas também cuidar de mim, né? Para mim não precisar daqui a pouco ser mais uma pessoa na fila do hospital, né? Para mim daqui a pouco não tirar o leito de um idoso que só pelo fato de ele ser idoso ele já tem uma imunidade mais prejudicada. Então, acho que é um momento das pessoas aí começar a reverter o jogo e melhorar a consciência nesse sentido, né? Porque ficar em casa com medo, comendo um monte de porcaria, na frente de uma televisão, só ouvindo tragédia, não é a solução, com certeza. Só está aumentando o problema. É verdade. Camila, muito bom conversar com você, principalmente nesse período, né? Para quem não sabe, você também é a minha nutricionista. Tudo bem? Faz tempo que eu não apareço aí, né? Mas é muito importante. Eu mesmo, como tua paciente, sei a importância de se alimentar bem para a questão da energia, da imunidade. Então, eu acho que esse período é um período também das pessoas pararem, pensarem, e aquelas que não ainda, né, se cuidam, que ainda não estão ainda fazendo, né, uma alimentação saudável, né, todo se preparando ou cuidando do seu corpo, vamos dizer assim, pare e a partir de agora, deste momento, né, tomem outras atitudes, atitudes mais saudáveis, né, atitudes que fortaleçam o seu organismo, que façam um bem-estar para si, né. A gente tem que cuidar Sim. primeiro da gente, né, para daí depois também poder cuidar dos outros. Exatamente. E sempre buscar auxílio, né? A gente sabe que não são mudanças fáceis, que muitas vezes tem outras coisas por trás que impedem realmente de ter um estilo de vida mais saudável, mas que já existem, né, profissionais capacitados para auxiliar nesse processo, seja nutricionista, o profissional da educação física, o psicólogo. Então, ver ali onde o calo está apertando mais e buscar ajuda para dar a volta por cima. Agradeço muito o convite, fiquei bem feliz. É sempre um prazer conversar contigo. Eu te acho super inteligente, super alto astral. Então, sempre é uma troca de energia muito positiva. Muito obrigada, Camila. Te agradeço de coração mesmo. E logo, logo eu vou aí Vou estar te conversar um esperando. pouquinho contigo sobre a minha alimentação, né? Então tá. Um bom dia para você. Até Bom mais. dia. Até. Tchau. Tchau.